Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero te dar duas dicas se você está começando a aprender programação. Você está engatinhando, está dando os primeiros passinhos aí no mundo da programação e está com dificuldade para aprender? Então esse vídeo é para você. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Na verdade, eu me lembrei de quando eu comecei a programar, da dificuldade que eu tive por conta de um comentário que eu recebi na última semana aqui no canal do RBTech, através de um inscrito chamado Guilherme. E ele disse que estava cursando Lógica e Algoritmo numa instituição de ensino e, segundo as próprias palavras dele aqui, eu não consigo decorar os comandos que o professor passa na aula. Foi isso que ele comentou aqui, foi isso que ele colocou. Que tem muita dificuldade porque não consegue decorar os comandos passados em aula. E eu me lembrei lá em, acho que foi 2007 que eu comecei a programar, que eu comecei a estudar programação. Eu lembrei que eu também tinha muita dificuldade. E parecia que quando o professor explicava alguma coisa, ele estava falando mandarim comigo. Eu não estava entendendo porcaria nenhuma, porque eu estava preocupado justamente em decorar os comandos que ele estava passando. E eu levei meses para entender que programação não é decorar comandos. Hoje eu sei disso, mas o Guilherme não sabe, talvez você não saiba. Quando você estiver estudando lógica, algoritmos ou uma linguagem de programação, esquece a decoreba. Não se preocupe em decorar comandos. Programar não é decorar comandos. Programar é entender os comandos. Por que cada comando é usado? Qual o resultado que esse comando fornece quando você emprega ele no código? Por que você usa comando A e não comando B? Programação é entender por que, como e onde usar cada uma das peças, digamos assim, para montar o seu quebra-cabeça. Quando você para de se preocupar com a decoreba e começa a tentar entender os comandos, para você programar, desse ponto para você aprender a programar é um passinho muito pequeno. Então esse é a primeira premissa básica de quem está aprendendo programação. Esquece a decoreba. Quem decora coisas só consegue imitar o que os outros já fizeram. Se você se preocupa em decorar o que o professor está escrevendo no quadro ou fazendo numa videoaula, você só vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa que o seu professor está fazendo, porque você decorou um comando. Quem decora só consegue imitar, quem imita é papagaio e papagaio não programa. Se você quer aprender a programar, você tem que parar de imitar os outros, de imitar o seu professor. Você tem que entender por que ele está fazendo aquilo. Qual o resultado que se espera quando aquele comando for empregado. É mais ou menos quando a gente é criancinha e está aprendendo a falar. Quando a gente começa a dar nossas primeiras palavrinhas, balbuciar os primeiros sons, muitas vezes estranhos, a gente nada mais está fazendo do que imitar um adulto. Então vem o pai, vem a mãe e diz, fala tal coisa, daí você imita, fala aquilo lá, que bonitinho, né? Pois então, quando que a gente consegue aprender a falar de verdade? Quando a gente para de imitar o pai e a mãe, a gente começa a entender o porquê das palavras, ou entender o que cada coisa significa. Quando você começa a entender as cores, entender os verbos, as ações, quando você começa a entender para que serve cada uma das palavras, é que você realmente vai aprender a falar. Programar é a mesma coisa. Quando você entende comandos, você aprende a programar. Então, para de decorar comandos e entenda para que cada um serve, qual o resultado de cada um, por que cada um está sendo utilizado. E desse ponto, do momento do entendimento de um comando até você começar a utilizar ele em programação, é um passinho desse tamanhozinho. É muito breve esse intervalo. E já que a gente estava falando de ser criança, de aprender a falar, todos nós deveríamos aprender a programar como as crianças aprendem a fazer as coisas. E eu não estou falando para você ter um chocalho e um ursinho de pelúcia na sua mesa enquanto estiver estudando, não. Eu estou dizendo para você ser persistente como uma criança é quando está aprendendo. Quando a criança está aprendendo a andar, ela dá 2, 3 passos e cai. Ela desiste? Não. Ela levanta, às vezes chorando, e tenta dar mais 2, 3 passos. Cai de novo, levanta, anda de novo, cai, levanta. É isso que faz a criança aprender a andar. Cair, levantar, tentar, persistir. E é isso que você precisa fazer para aprender a programar. Não é porque deu um erro que você tem que se desesperar e dizer, pô, isso aqui não é para mim porque não dá certo.
fez alguma coisa proposta numa aula e não deu o mesmo resultado, não seja preguiçoso. Apaga tudo que você fez e faz de novo. Você vai descobrir o que estava errado. Mas você tem que ter persistência, você tem que ter vontade de levantar e dar mais 2, 3 passos. Não fica esperando que um adulto venha te pegar pelas mãozinhas e te levar. Não, vai, tenta caminhar de novo, tenta dar mais 2, 3 passos. E assim eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver muito mais a sua habilidade enquanto você estiver estudando programação. Resumindo então a nossa conversa, 1. Não decore comandos. Entenda para que eles estão sendo usados, por que eles estão sendo usados. E 2. Quando você cair, levanta. Quando você errar, apaga e faz de novo. Quando não deu certo, tenta outro comando. Testa, testa. 1, 2, 10, 20 vezes até você ter o resultado positivo. Programação é um conjunto de conhecimento com persistência. Não adianta só você ter conhecimento, se você não persistir, você não aprende a programar. E não adianta só você ter persistência, se você não tem conhecimento, você também não vai a lugar nenhum. Então junta essas duas coisas, o entendimento dos comandos com a persistência e a vontade de fazer. E daqui para você estar programando, para você estar desenvolvendo alguma coisa por conta própria, é um passinho bem pequeno. Bom, e esse foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e acima de tudo eu espero que essas dicas ajudem você a aprender programação de uma forma mais efetiva. Se você gostou do vídeo, deixa aí um joinha pra gente, tem dúvidas, críticas, sugestões, comenta. E se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo seu, compartilha nas redes sociais, que isso também é muito importante para melhorar o alcance do nosso trabalho. No mais, muito obrigado, quiser acompanhar outros vídeos, se inscreve aqui no RBTech e até o próximo vídeo.